irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que nos fortalece. O nosso Deus é que está sempre conosco. Amém? Recebe aí nessa manhã. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é falar mesmo sobre o nosso Senhor, Deus. Deus, nós vamos falar aqui sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês conhecem, né? A história de Abraão, a história de Isaac e de Jacó. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã é que esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o nosso Deus. Amém? A gente conhece a história desses irmãos aí, desses pais da fé, né, os patriarcas aí. Mas eu quero trazer para vocês nessa manhã é justamente isso. Deus, esse é o nosso Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3, verso 6. Êxodo 3, 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. No versículo 14 do mesmo capítulo 3, disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. E é interessante, né, meus irmãos, que nessa fase aqui, Moisés estava ali no monte buscando o Senhor. E ali Moisés seria um instrumento para levar ao conhecimento das pessoas esse Deus, que desde a eternidade tem buscado a se relacionar conosco, tem buscado mesmo nos orientar para que possamos viver uma vida conforme a vontade dele. O Deus dessas três pessoas, o Eu Sou, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que afirmou aliança com seu povo, com o povo ali de Israel, e não somente para o povo de Israel, mas nós hoje como crentes, como cremos em Jesus Cristo, nós fomos como enxertados ali na videira. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Deus, ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E eu queria trazer para nós nessa manhã, para a gente entender alguns atributos de Deus e o que Deus fez na vida desses três homens. Amém? Atributos são características de Deus, são as características dele, alguns atributos que eu quero aqui trazer para vocês. É que Deus, ele é onisciente, Deus é fiel e Deus é onipotente. Então eu quero trazer aqui para vocês que essas três características que a gente pode confiar, porque Deus não muda. Então, se ele era onisciente no começo, se pode falar que é começo, porque Deus sempre existiu, ele não vai mudar. Então ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu estou passando. E olha só, Deus conhece as coisas que existem e todas as coisas que acontecem e também o futuro. Então olha só, abra para mim a sua Bíblia em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10.
Isaías 46, versos 9 e 10. Gente, vocês estão ouvindo ok aí? Tá tudo tranquilo? Dá um ok aí pra gente ver se vocês estão ouvindo e se tá tudo bem. Bom, vamos lá. Ok? Vocês estão me ouvindo? Beleza, Ju? Então vamos lá. Isaías, capítulo 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Amém? Então, se Deus ele nos conhece, nós precisamos descansar nele. Nós precisamos confiar. Amém? Porque ele sabe tudo que nós estamos passando, ele sabe, conhece o nosso interior, então ele sabe o que vai acontecer. Bom, então nós queremos que para Deus, o que estamos vivendo hoje, para ele não é novidade nenhuma. Já estava, ele já tinha o conhecimento de tudo isso. Agora, um outro atributo de Deus que a gente precisa também trazer para o nosso coração é a fidelidade dele. Fidelidade significa confiável. Deus ele é confiável e fiel nas suas palavras. Com respeito às suas promessas, Deus sempre faz o que promete. Então, se Deus ele é fiel, se isso é um atributo dele, nós precisamos confiar. Confiar nele e na sua palavra. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós tendo esse entendimento, a gente fica firme, porque a gente confia no Senhor. Amém? E um outro atributo aqui que eu quero compartilhar antes de entrar na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a onipotência, poder e sabedoria. Onipotência quer dizer que ele pode todas as coisas, e conforme a sua vontade. Então a gente pensa assim que uma situação está difícil, que não tem como ser resolvida. Isso é uma mentira, porque para Deus nada é impossível, nada. Ele é todo poderoso. A gente olha para o nosso corpo, a gente olha para a natureza, o poder de Deus, a beleza, como que é feito com tanto detalhe, com tanta perfeição. Esse é o nosso Deus, Ele que nos criou. Então, meus irmãos, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais que a gente pensa, que a gente pede. Então, nós não podemos olhar para as circunstâncias somente. Nós não precisamos olhar, ou não podemos olhar para uma situação, sendo que nós cremos que um Deus ele é todo poderoso. Eu falei com vocês na semana passada que o céu estava nublado, parecia que ia chover, estava um tempo feio. E no instantinho, assim, na hora que eu olhei para o céu de novo, abriu. Então Deus pode mudar uma situação a qualquer hora, a qualquer momento. Amém? Então, creia nisso. Creia. Fique firme nesses atributos. Eu coloquei somente 3, mas são vários atributos de Deus. Tá? Mas creia nesses 3 aqui, na onisciência de Deus, na fidelidade de Deus e no poder de Deus. Amém? Creia, porque isso vai nos sustentar. Essa semana eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, e veio, justamente foi esse Salmo 107 que nós oramos aqui no começo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
quando a gente clama, quando a gente está passando por um momento de situação difícil, é só clamar. Que aqui no versículo 6 diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, meus irmãos, Deus deu a palavra para nós. Ele deu a palavra para que a gente se alimente dela, se fortaleça nela e creia nela. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos conversar agora a respeito da vida desses três. Um pouquinho da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só, a história de Abraão é marcada pelas promessas de Deus. Deus tinha feito uma promessa para ele que seria pai de multidões. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Você já recebeu uma promessa vinda do Senhor para a sua vida? Ela já se cumpriu? Ainda não? Então, vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que Deus falou para Abraão. E vamos tirar para nós aqui nessa manhã o aprendizado de tudo isso que Deus revelou para Abraão, que nós podemos trazer para as nossas vidas. Olha só, Gênesis capítulo 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Dá para perceber aqui que Deus estava falando, estava dando uma direção para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui está claro, meus irmãos, que Deus já estava dando uma direção para a vida de Abraão. Se a gente tiver com nossos ouvidos atentos ao Senhor, eu creio que Ele tem falado com você. Eu creio que Ele tem te mostrado uma direção para sair de algum lugar, para ir para outro lugar. Sair de um meio de uma situação e vai para mudar. Amém? E aqui Deus está prometendo que fará dele uma grande nação. Abraão saiu ali crendo somente na palavra de Deus. Você tem crido naquilo que Deus tem te direcionado? Você tem crido nas promessas que Deus tem te dado? Então, meus irmãos, aqui Abraão não teve nada claramente falado. Você vai de A para o ponto B. Deus só falou com ele que eu te mostrarei. É uma caminhada. É uma caminhada que nós vamos dando passo a passo e Deus vai nos conduzindo. Deus vai nos direcionando até chegar o cumprimento da promessa dele para nós. Amém? Bom, e foi interessante, gente, porque a promessa na vida de Abraão não aconteceu de uma hora para outra. No intervalo da promessa até o cumprimento, demorou muito. Aconteceram muitas coisas na vida dele. E creio eu, que até eu coloquei aqui, no intervalo entre a revelação das promessas até o cumprimento, demorou. E aconteceram várias coisas e ainda não tinha nenhum sinal do cumprimento das promessas. Ao contrário, todas as circunstâncias ao seu redor demonstravam a impossibilidade dos cumprimentos. Quando você olha para a sua situação hoje, quando você olha para a sua vida hoje, pode parecer que está tudo cooperando para que não aconteça. Não é? Mas agora me explica uma coisa. Nós somos guiados pelo que vemos ou pelo poder de Deus? Ou pela nossa fé em Deus?
que a palavra de Deus fala que se creres, verás a glória de Deus. Então, olha só, vamos ver aqui, vocês conhecem a história, né? Em Gênesis 18, de 9 a 14, vai dizer que Sara já era uma mulher idosa. Ele também, Abraão, já velho. E aqui vai falar assim, olha, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda algum prazer? Versículo 13, diz o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? E o versículo 14 fecha assim maravilhosamente. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Se você está vivendo uma situação difícil, coloque diante do Senhor. Começa a pensar, a pôr na balança. Será que essa situação é demasiadamente difícil para o Senhor? Você consegue pensar nisso? E a hora que você pensa, vem uma resposta de Deus. Vem a paz, porque você crê que para Deus não há nada difícil. Amém? Então, é aí que aí que vem para nós a fé, aí que vem para nós o alívio, o refrigério. Porque a hora que eu olho para o problema, para a dificuldade, eu vejo assim, não, meu Deus é maior. Meu Deus é infinitamente maior que meu problema. Amém? Então, meus irmãos, nós podemos aprender com Abraão que Deus direciona, que Deus, para ele não há nada impossível. Amém? Bom, agora vamos falar de Isaac, um homem obediente e que o Senhor era com ele. Bom, Gênesis capítulo 26, de 1 a 3. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela e eu serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti, a tua descendência, darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Esses versículos aqui traz muito esclarecimento, traz muito entendimento para nós. Questão de obediência. Questão de saber que a gente, obedecendo a Deus, independente do local, do lugar, das circunstâncias, o Senhor sairá conosco. Amém? Eu acho muito interessante a história de Isaac, porque aqui Deus falou com ele, mesmo ali numa situação de fome, para ele ficar quieto ali. Porque o que a gente pode tirar de aprendizado para a nossa vida e de aplicação para as nossas vidas? A nossa vitória, o nosso sustento, aquilo que precisamos está em Deus, somente em Deus. E aqui Isaac, Gerar era um local ali da terra dos filisteus. Filisteus eram um povo inimigo de Deus,
porque eles não eram da geração, não eram os escolhidos de Deus, então isso eles ficaram muito irados e se tornaram inimigos do povo de Deus. Então, Isaac, ele tinha ali os poços ali de onde tirava a água, o sustento, e esse povo filisteu via que Isaac estava prosperando, que tudo que ele fazia estava bem. E ali só que esse povo começou a perseguir Isaac. Cada vez que Isaac furava um poço, eles iam ali e entulhavam novamente. E ele furou 1, 2, 3 vezes que os filisteus, eles ali entulhavam. Isaac não reclamou, Isaac não brigou, ele não falou nada. Ele simplesmente saía daquele lugar onde o pessoal tinha entulhado os poços e partia para outro. Olha só, chegou um ponto que eu acho que é interessante para nós aqui, essa manhã, é que vai chegar um ponto que o inimigo ele vai parar, ele vai desistir de tentar entulhar os nossos poços. Vai chegar um ponto que ele vai ver que não tem jeito. Porque olha só que versículo, Gênesis 26, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda um outro poço. Como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nesta terra. Amém? Então, meus irmãos, quando Deus determina, acabou. O inimigo não pode mais agir. Escutei uma frase outro dia interessante, e que o inimigo, nosso inimigo, Satanás, ele está amarrado numa corrente. Ele tem um limite para poder agir. Então, Satanás ele não pode fazer aquilo que ele acha que pode fazer. O inimigo que você está enfrentando aí, ele não pode fazer além daquilo que Deus permite. Amém? Então, creia nisso. E o que aí eu trouxe aqui para nós, que é que os problemas não são nossos inimigos, e sim um aliado para nos levar aonde Deus deseja. Então tem certas coisas que Deus permite nas nossas vidas que serve para quê? Para te tirar de um ponto para ir para outro. Mas esse ponto, essa questão, não é para nos prejudicar. Ao contrário, é para nos levar aonde Deus quer nos levar. Amém? Então, e interessante no versículo 28 de Gênesis, capítulo 26, os inimigos viram e declararam, olha só que bonito, eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então, meus irmãos, tem hora que o inimigo, vai chegar a hora que o inimigo vai olhar assim para você, para sua vida, para a minha vida e falar assim, não tem jeito. Vimos claramente que o Senhor é conosco. Amém? Então Deus está conosco. Por mais que as situações queiram nos fazer parar, nós não podemos parar. Precisamos perseverar. Precisamos continuar crendo que Deus é conosco. Que Ele fez uma promessa. Se a gente está obedecendo ao Senhor, nós vamos chegar aonde Ele quer. Aonde nossa alegria será completa. Amém? Glória a Deus. Vocês estão recebendo aí? Estão tomando posse aí? Bom, olha só. Agora nós vamos falar de Jacó. Então, aí depois eu vou recapitular aqui com vocês, para a gente guardar essa palavra nos nossos corações. Para que nessa semana a gente viva mesmo isso. Esse entendimento
e que a nossa fé seja baseada na palavra de Deus e no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então tá, vamos lá. Jacó, herdeiro da promessa. Que Deus não desampara e que Deus transforma. Gente, tem muitas coisas para a gente aprender na vida desses irmãos, dos nossos pais da fé. Mas eu trouxe esses, que é para a gente trazer para a nossa memória, trazer para a nossa vida, trazer entendimento. Porque a fé racional, ela, como eu tenho falado, não é uma fé emocional. Não é uma fé, sabe, de arrepios. E eu estava conversando, eu tenho conversado assim com as pessoas, com os outros pastores. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos deixar que a palavra penetre mesmo em nossos corações e ela transforme, ela traga sustento, traga força. Amém? Porque, e aí a gente vai tendo entendimento que, por exemplo, aqui nesse versículo mesmo, nesse Salmo 107, que Deus tem falado muito comigo nessa semana. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então você começa, vem uma tribulação, você traz essa memória, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou das minhas tribulações. Então cada versículo que a gente lê, cada versículo que penetra os nossos corações, nós estamos sendo ali, como estivéssemos fazendo um alicerce, uma fundação. Vocês estão entendendo? Ali nós estamos cavando ali um alicerce, nós estamos ali sendo firmados. E é onde que aquela palavra de Deus que fala que nós estamos firmados na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir as tribulações, que nós não seremos abalados. Por isso, a nossa fé tem que ser sólida. Ela tem que ser firmada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui falar sobre Jacó. Deus não nos desampara. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te foi referido. Olha que interessante, meu. Deus está contigo e te guardará por onde quer que fores. Não te desamparará até que cumpra aquilo que te foi referido. Amém? Toma posse aí. Então Deus, ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra? Amém? Então, nós precisamos trazer isto aos nossos corações. Deus é conosco, Ele que nos guarda. Aonde a gente for, a gente está passando por uma situação, às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas é mentira. Deus está conosco. Mas também, me vindo aqui ao coração, que Deus às vezes nos permite ficar sozinhos, entre aspas, para ver qual vai ser a nossa decisão. Qual vai ser a nossa decisão? Qual vai ser a nossa escolha? Nós vamos obedecer, nós vamos crer ou não. Nós vamos fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Então, Deus só estará conosco se a gente estiver com Ele. Deus só estará conosco se a gente estiver obedecendo a Ele. Se a gente escolher caminhos maus, Ele vai olhar para nós, mas nós fizemos as escolhas. Então, meus irmãos, escolha andar com Deus, escolha obedecer a Deus. Amém? E uma característica aqui de Jacó, e eu quero aqui trazer para nós também, é que Deus nos transforma. A gente não pode
viver uma vida verdadeiramente cristã, uma vida verdadeira na busca, na presença do Senhor, sem que a nossa vida não seja transformada. Não que nós seremos transformados, às vezes, de uma hora para outra, mas é um processo. Então hoje, eu devo ser melhor do que ontem. Amanhã, eu devo ser melhor do que hoje. Eu não posso viver uma vida na presença de Deus na mentira. Eu não posso viver uma vida no Senhor no engano. Então aqui Jacó, a gente aprende muito com ele. Gênesis capítulo 32, versos 26 a 29. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo nome? E o abençoou ali. Então, meus irmãos, Jacó, a gente conhece a história dele. Sabíamos ali que Isaac também passaria a promessa ali, através deles viria uma multidão. E Jacó ali, ele tomou a bênção de Esaú. Mas é interessante porque Isaac, ele queria a bênção. Ele queria a bênção. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. E diz que era costumes ali, naquele tempo, a venda da primogenitura. Então Jacó ele tomou ali essa posição de querer a bênção de seu pai. Amém? Então ali ele brigou com seu irmão, ele saiu fugido da terra, porque Esaú queria matá-lo. Então, meus irmãos, coisas que aconteceram no nosso passado, Deus pode transformar. Deus pode nos transformar, Deus pode mudar a nossa história. Amém? Porque Jacó ali, Deus transformou o nome. E era costume de essa transformação do nome, porque o nome ele tinha uma importância da característica da pessoa. Então quer dizer que essa mudança de nome não era só externa, mas sim uma mudança interna do caráter da pessoa. Então, meus irmãos, Deus ele tem esse propósito de nos transformar, porque nós só estaremos lá na glória, só estaremos lá na nova terra com o coração transformado, com uma mudança verdadeira. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me mudar, enquanto o Senhor não tirar de mim certas coisas. A falta de fé, às vezes, o pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor e falar com Ele: Senhor, me abençoe. Não me deixe viver como estou vivendo. Oh Deus, me mostre o caminho que devo andar. Me fortaleça. Amém? Então, meus irmãos, esta palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Nos lembrar, isso é para mim também, que esse Deus, ele não mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você pode colocar aí o seu nome, o meu nome, Fernando. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. E ele quer continuar fazendo a obra nas nossas vidas. Amém? O tempo está acabando aqui e eu preciso finalizar antes que encerre para poder gravar. Então, meus irmãos, medite nessas palavras. Tire o dia
ruminar mesmo, para pensar nessas palavras. Que é interessante que quando essa questão de ruminar a palavra, Deus trouxe para nós o entendimento, vem uma situação, você traz à sua memória a palavra. E aí você já começa a mudar a sua mente. Não, se Deus me prometeu, se Deus é comigo, então eu creio. E aí nós somos fortalecidos, nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu oro para que verdadeiramente essa semana seja uma semana impactante na sua vida. Seja uma semana onde Deus vai falar com você, onde Deus vai te curar, Deus vai te transformar, Deus vai trazer mesmo uma direção clara para a sua vida. E tendo essa direção clara, você obedeça, você permaneça na presença do Senhor. Amém? Seja obediente, creia que o Senhor é com você, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração aqui, mas que você receba aí no seu coração. Amém? Glória a Deus. Deus amado, nós queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa. Queremos te agradecer por esta palavra, pelo teu ensinamento. Eu oro, Deus, para que essa semana meus irmãos estejam buscando o Senhor na palavra, em oração, e que eles tenham, Deus, uma direção vinda do Senhor, Pai, para a semana da vida deles, para as escolhas que precisam ser feitas, para as decisões que precisam ser tomadas, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a gente entenda, Pai, que não há nada demasiadamente impossível, difícil para o Senhor. Por isso, Pai, nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, crendo que o melhor do Senhor ainda está por vir, Deus. As promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.